uma situação. Levantamento feito por pesquisadores do Instituto de Estudos de Trabalho e Sociedade e da Oportunidades Pesquisa e Estudos Sociais apontou que no segundo trimestre deste ano, o Brasil tinha 15,2 milhões de lares onde ninguém trabalhava. 2,8 milhões a mais do que no mesmo período de 2014, um acréscimo aí de 22%. Isso significa que 1 em cada 5 domicílios não tem renda fruto do trabalho. Desemprego. Este é o tema do programa Em Discussão de hoje. E para debater o assunto, nós trouxemos aqui o deputado estadual Pedro Cacá, do Podemos. Também conosco está Rodrigo Prando, que é cientista político, sociólogo da Universidade Mackenzie, e Pedro Afonso Gomes, presidente do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Obrigado. Nesse debate atual, caloroso e nada bom, né? Deputado, vou começar aqui com o senhor. O senhor faz parte aqui da Casa da Comissão de Atividades Econômicas? Sim. Que virou uma comissão aí meio que centralizada com tudo que está acontecendo aí com a falta de dinheiro, aprovação de orçamentos, enfim, tudo passa por ali, né? Esse reflexo do desemprego, da situação que o Estado de São Paulo se encontra, chega a ser sentido na comissão, deputado? Evidentemente que sim. Na realidade, não só o Estado de São Paulo, o Brasil como um todo passa por um grande dilema. Como empregar, principalmente as famílias de baixa renda, onde a crise mais atinge e que mais precisa, até porque, na realidade, para que o país seja um país democrático, né, com equidade, nós temos que construir onde todos tenham a oportunidade de dignamente poder cuidar da sua família. Tá delicada mesmo essa situação e acaba sobrando para mãos de vários parlamentares, cientistas políticos, sociólogos aqui, os entendedores dessa área, ou os que mexem com dinheiro, saber onde coloca o dinheiro, que também está sendo pouco, né? Não está vindo essa arrecadação como nos outros anos, né, deputado? A arrecadação caiu de forma significativa. Na realidade, eu vejo que esse é um processo que não se trata de um governo. Isso vem, não é? E aí eu estou diante de especialistas que vão saber analisar com mais propriedade, mas é um problema estrutural, falta de educação e capacitação, investimento que é necessário para que a nossa atividade econômica cresça, e não é o que tem acontecido. A gente tem exportado empregos para outros países. Então, a gente vê, por exemplo, uma China com crescimento de 2 dígitos e o Brasil não acontece nem na proporção do seu crescimento vegetativo populacional. Quer dizer que alguma coisa está na direção desse país. Complicado. Rodrigo, vamos falar aí da nossa sociedade, vamos falar de caminhos políticos aí, vamos falar de previsões, mas antes de falar tudo isso, tem como você fazer um breve resumo para a gente do porquê nós entramos nesse quadro de tantos desempregos? O que aconteceu lá atrás, que parece que ninguém viu, para hoje a gente está colhendo esse fruto, que está um fruto amargo, hein? Muito prazer estar aqui. Seja sempre bem-vindo. Os dois colegas, deputado Pedro, economista Pedro, enfim, prazer estar com vocês novamente nessa casa. Muito bem-vindo sempre. A primeira questão que você coloca, em que pese que eu não sou um economista, portanto, eu vou tentar dizer o seguinte: há no mundo todo uma mudança significativa e não é de agora, por conta da globalização da economia, ou seja, o trabalho e as formas de trabalho mudaram significativamente, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, as dimensões do que era um trabalho na década de 50, na década de 70, hoje já não se repete. Você tem o home office, você trabalha de casa, você tem os infoproletários, que são aqueles professores, por exemplo, que estão no ensino à distância, que não estão em sala de aula. Então, o trabalho mudou o seu perfil e, claro, mudou porque a sociedade no todo e a brasileira também mudou. Então, em que se trate desta questão mais macro-sociológica, tem também questões relacionadas aos governos, sim, as políticas equivocadas, e se o governo não é responsável por tudo, mas ele também é responsável por uma parte, sobretudo no Brasil, o governo tem
se transformado numa figura que atrapalha muito a melhoria do emprego, a melhoria da educação. Então, a burocracia crescente que acaba atrapalhando o espírito do empreendedor. Se em alguns países a burocracia favorece o empreendedor, no Brasil o empreendedor fica numa condição muito ruim, demora-se muito para abrir uma empresa, mais ainda para fechar, enfim. Então, no fundo, o que eu tenho dito para os meus alunos, quando eu oriento na questão de empreendedorismo, o Brasil é uma sociedade que tem uma cultura muitas vezes avessa, que traz impeditivos ao espírito empreendedor. Então, assim, nos últimos anos, sobretudo, políticas equivocadas nos deixaram esta marca muito triste de mais de 15 milhões de desempregados. E aí, se você sai desse universo macro-sociológico, vamos chegar no universo micro-sociológico, na vida daquele pai que está lá há anos. Há um tempo atrás eu estava num programa, doutor Pedro, e aí o economista falou para mim, não, mas se tudo der certo, no segundo semestre de 2018 haverá uma melhora na economia. Eu estava em 2016. Quer falar, gente, mas até lá como é que eu vivo, falar né? Como falar para um pai de família que não leva o sustento para sua casa? Como pensar naquele cidadão que pegou empréstimo no banco para melhorar a sua padaria, hoje está endividado, sem condição de vender? Então, esse universo microsociológico é importante, porque é ali que se faz a vida das pessoas. E o trabalho, ou a falta dele, é tão importante que é tema clássico da sociologia, em Marx, Durkheim e Weber. Já vamos falar isso daí já também, se explicar aí direitinho que você acabou de falar, que para muita gente aí isso daí não tem tradução, né? Pedro, como é que vai a nossa economia? Pois é. Você logo de início falou, olha, estamos com muitos problemas, né? Os problemas existem, mas eles não podem ser só lamentados, eles têm que ser resolvidos. E eu Ótimo, diria, adorei essa frase. Além disso, nós temos que pensar não apenas no hoje, mas temos que pensar no futuro, e eu acho que foi justamente aí que nós erramos. O Brasil errou. E você vê países do Oriente, como Coreia, China, Japão, e não só, também europeus, que pensaram no mundo no longo prazo. Holanda, 300 anos à frente, e outros assim. E nós aqui, até me permita, quando eu era presidente do Conselho Regional de Economia, na véspera da reunião do Copom, do Banco Central, eu recebia pedidos de até 50 entrevistas para que eu pudesse dizer qual a minha expectativa sobre a nova taxa Selic que seria implantada no dia seguinte, que seria definida no dia seguinte do Banco Central. Uma coisa de extremo curto prazo. Ninguém pensa na economia, nós não temos política industrial, nós não temos política de emprego, política educacional. Nós, infelizmente, perdemos muito. Os últimos 40 anos foram de resolver problemas imediatos, de mandar dinheiro para aquilo que não produz. E aqui eu digo, quando a gente recupera uma empresa, sabe o que nós fazemos? A gente pega o dinheiro e só manda para a produção. A gente compra matéria-prima, paga funcionário para produzir, que isso gera riqueza e a riqueza faz com que a empresa se recupere. Eu vou aplicar isso ao Brasil. A gente hoje não tem recursos para aplicar na produção, porque está muitos recursos colocados em empreendimentos que não dão resultado para a produção e para a distribuição de renda que é necessária. Sem distribuição de renda, não existe consumo, porque aquele que acumula muito não consome na mesma proporção que aquele que ganha pouco. Aquele que ganha pouco gasta tudo, consome, ele ajuda o dono da padaria, o dono da farmácia, o dono da mercearia, o dono da quitanda, o dono da barraca de feira e assim por diante. Então, eu estou sendo bastante simples para dizer o seguinte, nós temos esse problema e temos um problema educacional grave, o professor Rodrigo tocou rapidamente. Nós, num desemprego, uma das coisas mais importantes para a pessoa é ela ser empreendedor, porque ela não vai conseguir carteira assinada, mas ele vai conseguir sobreviver. E nós não fomos educados para ser empreendedores. Pedro, eu vou até falar aqui, passar essa bola aqui para o deputado Pedro Cacá. O senhor é um empreendedor. Antes de ser deputado político, o senhor é um empreendedor, né? Eu sinto, até hoje, apesar de toda essa diversidade, o Brasil é um país onde existe um sentimento, uma liberdade, uma coragem do povo em empreender. Mas, como disse o professor, é um país onde o empreendedor não é aproveitado através de uma política de incentivo
de geração de renda e emprego. Eu ia perguntar uma coisa para o senhor aqui, vou até cortar o seu raciocínio. Com quem que o senhor aprendeu a mexer com dinheiro? Guardar dinheiro, investir dinheiro? Onde o senhor aprendeu isso? Na verdade, a necessidade acabou me ensinando. Eu nasci na zona rural, vivi o setor primário, que é a agricultura, e até hoje estou. E vim para São Paulo como muitos, no final da década de 60, como de 70, onde o processo migratório era muito forte do setor, de todas as regiões desse país, para cidades como São Paulo. Por isso, nós temos hoje 9 ou 10 megalópolis, onde toda a estrutura é adversa para uma administração pública. E aqui fui trabalhar no setor de serviços, né? Atuei no setor imobiliário e também hoje estou no setor de varejo alimentar. Nossa, os dois setores, provavelmente, vocês me corrijam, mais atingidos aí com essa onda imobiliário e de varejo. Comida. Daí, assim, aí caiu tudo. Estou perguntando para os senhores onde o senhor aprendeu sobre economia, porque eu vou falar por mim. Eu aprendi, o máximo que eu aprendi de economia na escola, e eu venho de uma escola pública, Mariazinha foi à feira, tinha R$10, comprou 2 tomates a R$2 cada um. Quanto que ela voltou para casa? Pronto, isso. Acabou minha aula de economia. Isso. Mexer com cartão de crédito, com conta no banco, investimento, você vai por cópia. Ou você vai por indicação. Faz essa aplicação, faz isso daqui. Mas eu não sei exatamente o que eu estou falando, eu não sei esses nomes que vocês estão falando, taxa Selic. E olha que eu sou jornalista. Né? Assim, não é um nome que é comum no meu dia a dia e eu falar IGPM, olha, o índice subiu. Você fala, o que isso tem a ver com a minha vida? Isso. Tem tudo a ver com a sua vida? De repente, aluguel ali, você vai pagar mais caro, a mensalidade das escolas vai pagar mais caro. Você fala, mas o brasileiro está aquém disso. E, de repente, a gente se vê num momento de desemprego, de não recolocação no mercado, e aí eu vou abrir meu negócio. Essa pessoa que não aprendeu a mexer com números lá atrás, que mal sabe administrar uma residência, assim, administra no aperto, no erro e no acerto, mas não numa sabedoria, numa previsão, né, mais ali para frente, a gente aprende. Algumas pessoas, pode-se dizer, saem bem nesse papel, aos trancos e barrancos. Outras não duram nem o prazo do investimento do dinheiro, né? Quebram antes, que é o que está acontecendo essa tendência, né? Como afinar isso, deputado? Você tem alguma dica aí para... Veja só, como eu disse, não tem nada que nos ensine senão a própria necessidade. E depois disso, uma postura diante dos problemas. Boa. Porque é necessário você diagnosticar e encontrar uma solução. E eu sou de uma família de 9 irmãos. Nossa. Meus pais vieram do Japão para trabalhar aqui na lavoura. E por falta de uma política agrícola consistente, e isso ocorre, ainda que hoje o agronegócio represente muito importante nessa parcela da economia, que gera divisas, até porque a exportação de commodity agrícola é muito forte no Brasil, e tem muita fronteira ainda para ser explorado, mas naquela década de 60, com as geadas do café, fui obrigado a vir a São Paulo. E aqui eu vi minhas irmãs, meus irmãos, que provavelmente não iria conseguir um emprego. Então tinha que encontrar alguma solução. Então, desde o trabalho informal, eu trabalhei, na verdade, como camelô, como vendedor ambulante, e consegui, graças a Deus, e até por força de uma cultura que privilegiou a educação, eu consegui fazer 2 faculdades e públicas. Não sou economista, mas fiz administração pública, onde eu aprendi o suficiente para continuar gerindo aquilo que eu vinha fazendo. E eu, como cidadão, com tanta contribuição de tributos, impostos, eu achei por bem que eu tinha que estar aqui nesta casa para verificar como é que é do outro lado. E por isso que estou aqui. Mas o meu espírito é realmente empreendedor e creio que a solução desse país, eu sou otimista, tenho certeza que nós temos
até porque a natureza favorece. O Brasil é um país espetacular. Os meus tios lá do Japão disseram, olha, vocês estão numa terra abençoada. Temos de tudo, mas falta preparo, falta planejamento, falta capacitação de pessoas, falta o Estado realmente exercer o seu verdadeiro papel, os governantes realmente serem um pouco mais patriota, fazendo a gestão com muito respeito de tudo que é arrecadado, através dos impostos, principalmente indiretos, que toda a camada de população paga. E, no entanto, eu não vejo isto da forma que poderia e deveria ser. Complicado. Vamos continuar discutindo isso daqui, deputado. Rodrigo, Sim. pais e filhos dentro de uma mesma casa demitidos. Eu abro aqui o programa falando que não é só desemprego, essa palavra. Essa palavra ela vem acompanhada de várias outras situações num microcosmo acontecendo. Dentro de uma mesma família sem renda alguma. Não foi só a parte mais envelhecida da população que desempregou, que não estava preparada para a tecnologia ou para os novos caminhos aí a serem seguidos. A gente está falando da mão de obra mais jovem, uma mão de obra que poderia ganhar pouco, mas uma mão de obra que tinha uma oferta muito grande também no mercado e que até para estágios, por exemplo, as empresas fecharam as portas, falaram, opa, puxa o freio aí que não está dando. Como é que a gente pode lidar nisso? Como é que a gente pode fazer um programa falando para as famílias que estão nos assistindo agora aqui, devem ter ou pessoas desempregadas na casa delas agora, ou conhecem pessoas desempregadas, dá um ar de esperança, ou dá um ar de falar assim, como é que começa a resolver isso daí? Vou tentar te responder. Joguei essa bomba na tua mão. Não, vou tentar te responder com toda a humildade possível, tentando coadunar as respostas dos dois Pedros. E eu diria 3 palavras: educação, empreendedorismo e o que o deputado acabou de falar, planejamento e gestão. Vou tentar, então, sintetizar nesse tripé que é alicerce. Bom, você veja só. Embora a necessidade seja uma mãe que nos ensina muito, a escola também. Então, no Brasil, o nosso ensino às vezes, ainda é muito ruim. Como você disse há pouco, nós vamos para o problema de matemática, com R$10 a feira, compramos a maçã e a cebola, então nós não temos, no limite, uma cultura de educação financeira. Tanto não temos que os mais jovens e os mais velhos caem nesses empréstimos consignados e empenham parte da sua renda e vão sofrer e não conseguem pagar, muitas vezes perdem seus bens ou ficam devendo muito, porque não temos educação financeira. Então, a educação, em que pese todos os problemas, ela tem que ser, sim, a base. Até porque, há um tempo atrás, foram alguns economistas, brilhantes economistas da Universidade Mackenzie, Universidade Presbiteriana Mackenzie, e lá foram falar da questão da Previdência. E o economista apontou um painel dizendo o seguinte, qual é a produtividade média do trabalhador brasileiro? E na América, o trabalhador brasileiro só perde em termos de produtividade, ou seja, ele é o menos improdutivo de todo. O mais improdutivo é o venezuelano. O brasileiro é o... Aí ele falou assim, mas não é possível, de repente vamos pegar uma situação de um continente também que foi colonizado. Então pegou-se o continente africano. Todos os países da África têm uma média de produtividade do trabalho maior do que a do brasileiro. O que mostra, portanto, que a ausência de uma educação formal, de uma educação técnica para a tecnologia nos legou a condição de, como tem razão o deputado, depois de 400 e poucos anos, 500 anos do descobrimento, nós continuamos a oferecer as commodities. Porque o que está alavancando a economia não é vender iPhone ou criar software, mas é cana-de-açúcar, é suco de laranja, explica para quem está em casa commodities. São esses produtos básicos, não manufaturados, que não passaram pela indústria. Então nós estamos aí para educação. Segundo, empreendedorismo. Tá, o que é empreender? O empreendedorismo tem o estudo chamado GEM, você pode acessar lá, GEM, ele é o Global Entrepreneurship Monitor, que ele mede o espírito empreendedor aí para todos os países. O Brasil é um país muito empreendedor, só que você pode ser empreendedor por oportunidade ou por necessidade. Empreendedor por necessidade é esse que perdeu a renda, está desempregado. Então ele decide, por exemplo, montar um carro de cachorro-quente, vai trabalhar vendendo sorvete, então ele vai buscar gerar uma renda. E o empreendedor por oportunidade é aquele que já tem a sua renda, mas ele vislumbra, de repente eu posso incrementar esse produto, vender mais e ele empreender.
muito infelizmente no Brasil a parte considerável ainda é de empreendedorismo por necessidade. Então quando a crise vem e tira o emprego formal, eles vão a esse empreendedorismo por necessidade. E aí um ponto que você falou, então eu disse que ia juntar os dois, mas vou pegar você agora para fechar esse triângulo aqui, esse vértice, que é a questão seguinte, como fica, então, essa família desempregada e a questão do planejamento? Porque você pode, por exemplo, ser a melhor confeiteira, você faz o bolo mais delicioso, aí você começa a fazer bolo e depois você quebra, porque você não sabe o quê? Planejar e administrar. Então nos falta, por conta da nossa cultura, se me permite, sem nenhum pedantismo, nenhuma arrogância, Claro. fazer a sugestão de uma leitura. Se vocês puderem ler um livrinho, chama-se Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Lá tem um capítulo chamado Trabalho e Aventura, mostrar como o Brasil é essa terra muito maravilhosa. E aí, quando os portugueses chegaram aqui, eles mandaram uma carta para o rei, dizendo assim, Vossa Majestade, a terra é linda, é vasta, não achamos ouro nem prata, mas água tem muita, infindável. E nós acreditamos realmente que não ia. E aí tivemos uma crise hídrica, porque pelo fato de ser abundante, nós não planejamos, nós não guardamos. Então você pega o Japão, que é um país muito menor, que cuida dos seus recursos muito mais do que o Brasil. Então você vai pegar a questão da educação, que infelizmente é falha, do empreendedorismo, que às vezes dá certo e às vezes não dá, mas a questão do planejamento. A esperança, claro, é você se preparar, é você estudar, porque você pode perder muito, você pode perder os seus bens. O seu intelecto, a sua educação e sua capacidade é seu. Isso não se tira. Não tem como tirar. Então, o deputado que fez 2 universidades públicas, que está aqui falando, falou, hoje eu estou nessa casa para devolver. Que é uma exceção. É uma exceção, mas não deveria. Não deveria, mas muitos. Por exemplo, o Florestan Fernandes, que foi o maior, um dos maiores intelectuais brasileiros, professor de Sociologia da USP, era filho de uma lavadeira, analfabeta, que tinha medo dele estudar porque ele ia ficar com a cabeça quente e não ia gostar da mãe. Então, a educação ainda tem sido, com todos os problemas, o elemento da mobilidade e da melhora da condição de vida. Vou parar aqui passar. Não tem que discutir, né? Não tem que discutir. A educação, então, ponto. Mas é o que nós não temos hoje. Mas aí nós temos que lutar. Tá sendo educação pensado? Formal e informal, porque a educação não está só na escola, está na família, está no grupo de escoteiro, está no Rotary Club, está na associação, está no sindicato, está nesse programa que cumpre um papel republicano, democrático dessa casa, porque aqui a TV está na casa do povo. E é este povo que a classe política acaba não olhando, fica distante. Então, é este povo sofrido que tem que ser olhado. Eu vou parar por aqui para não monopolizar. Não, que a gente já continua, não tem problema. Pedro, tem algum segmento mais afetado? Nessa crise toda, assim, falar, Silvia, foram as indústrias que mais desempregaram, foram o comércio informal que mais desempregou. E a gente pode tentar prever aí alguma melhora, algum sinal de que está voltando a dar passos aí, mesmo que pequenininhos? Como é que está essa situação? Sim, eu falarei disso, mas se você me permite, voltando só a um ponto que você tratou, você sabe que nesta casa, na Assembleia Legislativa, há um projeto de lei instituindo a educação financeira no 2º ano do 2º grau? 2º ano do 2º grau. Do 2º grau, para que todos aqueles que forem profissionais lá adiante, sejam médicos, dentistas, advogados, etc., tenham um mínimo possível de informações sobre isso. Então, acho importante isso também, destacar que a Assembleia de São Paulo está preocupada com essa situação. Aí vamos ver se a gente consegue aprovação. Já estou até pedindo o voto aqui do deputado Pedro Cacá, porque é importante que a gente aprove isso. Mas, indo adiante, a questão é a seguinte, não há um segmento rigorosamente mais afetado. O que existe é que a indústria sofre mais pela dimensão dela. Então, hoje, o que ocorreu nos últimos anos não foi só no momento de crise. A indústria praticamente se desmembrou. Como não havia uma política, ou não há uma política industrial, o que ocorre é que a indústria está se desfazendo em duas. Aquilo que é a produção e aquilo que são os serviços agregados à indústria, que hoje estão passando para o setor de serviços. Então, o setor de serviços está aumentando muito, não porque a economia está melhor, não nesses últimos 2 anos, mas não porque a economia está melhor, mas porque outros setores, como o comércio e a indústria, estão passando a ser desmembrados para serviço. O que ocorre na indústria, e essa foi uma informação que o professor Rodrigo trouxe, o trabalhador não é improdutivo. Sabe o que é improdutivo no Brasil? O capital, porque a produção é capital mais
trabalho. Mais trabalho. Então, o que é improdutivo no Brasil, mais do que outro, é o capital. E por que isso? Justamente porque o empenho de capital, ou seja, a aplicação de capital na produção, por causa de todos os motivos já dito para o empreendedorismo, é muito menos vantajoso no curto prazo do que a pessoa deixar o dinheiro no banco. No banco, sim. Porque se ele deixa o dinheiro no banco, ele acaba não tendo riscos e tendo, muitas vezes, um rendimento mais seguro e maior. Então, isso é um problema que a gente tem que resolver também. Ou seja, nada contra o setor financeiro, mas o setor produtivo tem que ter um benefício para que ele invista em máquinas mais atuais, sistemas mais atuais, etc, etc. Então, o comércio sofre bastante, o serviço sofre, mas a indústria está sofrendo mais. E é justamente esse o problema, porque a indústria, como precisa de um planejamento maior, normalmente uma indústria hoje, ela já está pensando em 2021, 2022, porque existem toda a questão de máquinas, de moldes, de todos os ferramentais para a produção, ela está sem rumo um pouco, porque não se sabe qual será o ano, 2022, 2024, volta para 2014, para o patamar de 2014, essa é a perspectiva, né? Que em 2024 a gente volte a ser igual a 2014 no começo do ano. Está longe esse 2024, hein, gente? Imagine, e como é que sobrevivemos nesse período, né? Está longe esse 2024. Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora, e antes eu vou deixar aqui uma pontinha aqui no ar para a gente discutir aí. Ainda é cedo para se empolgar, então, com uma estabilização? Alguns números aí já vieram mostrando que o país parece que está querendo se assentar ou está querendo impulsionar de novo, mas será que ainda é cedo? Daqui a pouquinho a gente responde essa pergunta. Vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já já. A maior crise econômica da história do país ainda pesa na estrutura de renda das famílias brasileiras. De acordo com o IBGE, 2,6 milhões de pessoas perderam seus empregos entre o final de 2014 e o segundo trimestre deste ano. No mesmo período, a taxa de desemprego passou de 6,5% a 13%. O programa em discussão de hoje debate o desemprego no Brasil. Por isso, nós trouxemos um timaço aqui para falar com a gente. Conosco, o deputado estadual Pedro Cacá, do Podemos. Também está Rodrigo Prando, cientista político e sociólogo da Universidade Mackenzie. E o outro Pedro Afonso Gomes, que é presidente do Sindicato dos Economistas no estado de São Paulo. Meninos, com todo respeito, meninos, que nós temos autoridades aqui em todas as áreas aqui. No bloco anterior eu deixei aí uma pergunta no ar que era um sinalzinho de estabilização, assim, se há luz no final do túnel. Eu vou pedir que a gente não responda agora para terminar o programa com essa informação aqui. Enquanto isso, vamos discutindo o tema aqui no intervalo, aqui estava quente. Deputado, o senhor falou uma frase lá no início do programa, o senhor falou assim, está em crise, ok, nós todos sabemos, mas está pior para quem tem menos renda, para quem é pobre. O senhor sente isso, né? Eu sinto porque... Ali no tete-a-tete ali, né? É porque eu sempre trabalhei, principalmente na zona, na classe social menos aquinhoada, em todos os aspectos. Não só na questão material, mas principalmente na formação, que é o que capacita ele encontrar uma atividade mais rentável. Então, a maioria, onde eu convivo, são pessoas que não têm, senão aquele trabalho físico. E o intelectual praticamente não tem, porque não teve a formação. E essas pessoas é que sofrem mais nessa crise. Complicado. Tem alguma coisa para fazer nessa hora? Eu então... Tem como alguma coisa? Na realidade, a gente baixa os preços? Eu baixo os preços dos produtos? Como é que faz com os impostos, né? Como é que faz essa coisa para facilitar, para ter compra ali, para ter giro? Como é que faz, né? Não era a minha atividade, mas passou a ser quando eu procurei, na crise de desemprego, no final do mandato do Fernando Henrique, que foi no final da década de 90, apesar daquela bolha do real, que a princípio até foi positivo. Estabilizou, dólar 1 por 1. Exato. Né? A gente teve essa... Porém, quando o ministro Rubens Recupero puxou o freio da liquidez, começou uma grande crise. Houve assim um sucateamento das empresas, né?
E aí, consequentemente, o emprego foi cada vez solapando. E aí foi quando eu entrei no setor de varejo alimentar. Empregando quem? O setor, tanto na construção civil como no varejo alimentar, você contrata somente aquelas pessoas que ele não encontrou nenhuma outra oportunidade. Ele vai encontrar exatamente aí um sustento. E foi aí que eu venho convivendo e aprendendo muito com eles. Eu até cheguei a contratar menor, e a lei não permite que você contrate menor de 16 anos. Mas o pai abandonou a família, a mãe doente, e ele tinha mais 2 irmãs de 12, de 10 anos de idade. Ele tinha 14 anos. Depois da entrevista, eu falei, eu vou te contratar. Inaugurei a loja, no 3º dia veio uma fiscal do trabalho e disse, tá certo? Eu falei, não, assim, assim, assim é errado, inclusive eu tenho um garoto de 14 anos. Falei, você sabe que você está errado. Eu falei, eu sei. Dentro da legislação eu sei, dentro da necessidade não. Mas se você fizer valer a lei, eu vou pedir um favor, que você fale por que eu tenho que demitir. Porque senão vou arrasar o emocional dele e provavelmente ele cai na marginalidade, na criminalidade, que é um outro problema do desemprego e que nós estamos vivendo isso. Se hoje a criminalidade aumentou, ela não tem uma correlação absoluta, mas ele está intimamente ligada com a nossa situação. Outra coisa que eu digo é que dentro dessa atividade eu consegui aplicar um pouco daquilo que o grande pedagogo, educador o Paulo Freire nos deixou um grande legado. Como aquele que menos tem pode aprender. Se não tem acesso a uma educação, se o Estado não garante a todos uma educação de qualidade. Então, no trabalho, eu tento ensinar. Né? E lá eu tenho formado pessoas, confeiteiros, padeiros, e até pessoas que aprenderam dentro do curso de administração, contabilidade, essa linguagem Selic, taxa de juros, juros compostos. E exatamente essa menor que trabalha até hoje comigo, terminou e fez um curso, né, fez a faculdade de contabilidade, de ciências contábeis. Então, o que seria, vamos dizer assim, uma pessoa perdida, eu trouxe para uma realidade com produtiva. louvor, né? Então, eu penso que, nesse sentido, nós temos planos, nós temos trabalho que dê para fazer inserção social e que não adianta só simplesmente reclamar do governo também. Todos nós, a crise não é só do governo. Tudo bem que, por conta de financiar toda essa estrutura, esse déficit fiscal que nós enfrentamos, alguns já falam que ultrapassa 160 bilhões, né? E, portanto, o governo tem uma parcela muito, digamos assim, uma responsabilidade grande nessa situação, mas todos nós. E, como disse meu colega, o Pedro, o economista aqui presente, né? Cabe aos empresários que, se não têm a educação formal, mas para poder sobreviver, adquiriu conhecimento, dar um voto de brasilidade e fazer com que nós formemos uma sociedade. Através do quê? No seu próprio trabalho, incentivando essas pessoas, crescendo, ainda que tenhamos obstáculos. Mas eu tenho certeza que se todos entenderem que essa responsabilidade é de todos nós temos condições de sair da crise, digamos, com um tempo mais curto. Com a cabeça erguida, né? Pedro, deixa eu passar a bola aqui para você. Se a crise, se o desemprego demitiu aí centenas, milhares de pessoas e boa parte dessas pessoas estão tentando recolocação no mercado através do empreendedorismo, abrindo seu negócio, uma ideia na cabeça, uma graninha ali do FGTS na mão, alguns falam, vou apostar nisso daqui. Cadê o público para comprar? Porque até quem está trabalhando, me corrija se eu estiver errada, a sensação que nós temos é que nós perdemos o poder de compra.
Nosso dinheiro não está com valor. Você chega, vai comprar as coisas, estão cada vez mais caras, mas o salário é achacado. Como é que faz essa conta dar certo aí? Porque parece que ela está torta, né? Não sei se você acreditaria se eu dissesse para você que a palavra mais importante da economia não é dinheiro, mas confiança. Boa, e aí, boa. A confiança faz esse tipo de coisa. Eu digo isso porque também entre os profissionais de nível universitário que prestam serviço, Sim. a situação está a mesma. Tá para todo mundo. Então, na verdade, é o seguinte, antes quando eu fazia meus trabalhos e parcelava em 2 vezes, hoje eu parcelo em 7, 8. Eu trabalho e consigo parcelar. É a mesma coisa com as pessoas. Veja, nesse mundo informal, evidentemente, que nós sabemos bastante bem, que é a sobrevivência, e eu sou favorável à informalidade quando a formalidade não dá sustento, eu sou favorável. Quer dizer, então, seria aqui contra claro. a lei, mas não me importa. Eu acho que mais importante do que as pessoas cumprirem a lei é elas sobreviverem. É o bom senso, né? Dizem aí, né, que a coisa mais importante de uma guerra não é você ganhar, é sobreviver a essa guerra. Eu acho que é isso que nós estamos numa guerra. Então vamos sobreviver. Então, evidentemente que os custos envolvidos numa transação, que eu diria local, na redondeza, é muito menor do que um custo normalmente, do que uma transação fora dela. Então, quer dizer, se você comprar do seu vizinho, da sua mercearia, do seu drogaria, em vez de você ir longe, no shopping, etc. Não sou contra shopping, não, muito pelo contrário. Mas eu estou dizendo, você fomentar um pouquinho a economia local, em volta de você, ajuda todo mundo. Porque aquele que é o dono da padaria pode ir comprar no remédio, já melhora, o outro compra no outro, etc, etc, você forma isso. Então, o que acontece é o seguinte, é verdadeiro. A renda, de um modo geral, reduziu para todos. Até para quem está trabalhando. Porque aquele excesso que você poderia ter, hoje você já não tem. Então, ao longo do tempo, foi isso. O que eu diria é o seguinte, essa acomodação, ela pode estar começando, embora alguns dos dados aí econômicos, eles sejam só em virtude de algumas bolhas que estão ocorrendo, né? Mas, de qualquer forma, a gente confia que daqui para frente, é possível que a gente vá produzindo mais, adequando preços e custos, ou seja, racionalizando a produção e a comercialização, de forma que as pessoas consigam ter renda suficiente. Ou seja, a gente está falando aí de uma equalização, de um bom senso nesse mercado todo. Eu vou passar a bola agora aqui para você, Rodrigo. Pois não. A gente vê algum movimento aí acontecendo também no mercado, de pessoas que desempregaram, pessoas que estão voltando a se recolocar no mercado, mas não na área deles, e aceitando salários lá embaixo. Isso é uma tendência? Fala que não é. Fala que não. Eu não sou especialista nisso, mas a questão é assim, se não for uma tendência, vamos pegar o que foi falado agora no bloco, né? Tanto o deputado quanto o Pedro falaram da questão de contratar um jovem que não poderia ser contratado e do emprego informal. Mas veja, há uma diferença entre o Brasil real e o Brasil legal, das leis. Infelizmente, nossas leis estão descoladas do que é a sociedade hoje, do que é a economia hoje, do que são as relações de trabalho hoje. Não é? Entre ficar desempregado ou trabalhar em outra área e manter a renda, ainda que menor, você tem condição de levar dignidade para o seu lar, para a sua família. No fundo, você tem que estar preparado. Por exemplo, eu sou um professor. Eu dou aula de sociologia, eu dou aula de política, eu dei entrevista, hoje é a 5ª do dia, falando sobre questões. Mas até quando eu vou ser professor? Porque o ensino à distância está aí. Uma aula minha presencial pode ser reproduzida infinitamente. Hoje, um software dos Estados Unidos pega todos os dados de litígio que alguém vai precisar de um advogado e dá uma precisão de mais de 90% para resolver, eliminando o advogado, criando um acordo diretamente do juiz pela conciliação. O mundo está mudando. A gente tem que estar preparado. Eu, por exemplo, eu gosto muito de cachorro e gosto de cozinhar. Será que se eu deixar de ser professor eu vou cuidar de cachorro, eu vou cozinhar? Eu faria, eu não teria problema. Né? Não tem... A grande questão é que a gente tem que pensar o seguinte, ao falar do desemprego, nós temos que falar essencialmente do trabalho. E um país como o Brasil teve durante 400 anos de escravidão, o que significa que uma única parcela trabalhou para sustentar o que se tornou esse país. E no fundo, a gente, infelizmente, quer queiramos ou não, é um dado da nossa cultura,
a prevalecência do jeitinho e da malandragem em todas as áreas, desde do funcionário que muitas vezes acaba onerando mais a empresa com o xerox ou pegar uma caneta, até o patrão e até o governo. Então há pouco eu estava comentando em off aqui de um colega que trabalhando teve que decidir se ia pagar a multa do Ministério do Trabalho ou do bombeiro, porque o extintor estava na distância diferente, e em cada regra era uma distância, e o fiscal virou e falou assim, paciência, escolhe pagar a menor multa. Esse cidadão que está dando emprego, gerando lá renda para a família, tem que decidir onde ele vai morrer. No fundo, o Estado se tornou extremamente pesado e custoso para uma sociedade que não se desenvolveu e não acompanhou. Então, assim, que está tentando crescer. Não é fácil, mas já há um sinal de melhora, já há um sinal, ainda que modesto, muito modesto, a inflação no centro da meta, o dólar, a bolsa de valores, porque tem razão, confiança. Como é que o cara vai investir sabendo que tem desemprego, que não vai comprar? Imagina na Copa de 2014, o cidadão que melhorou o bar dele, próximo lá do estádio do Corinthians, e depois do jogo a pessoa foi consumir na Vila Madalena. Fala, para quem não é de São Paulo, mas veja, hoje ele está pagando ainda o bar. Quer dizer, qual foi o legado positivo de Copa, de Olimpíada, melhoria? Nada. O estado do Rio de Janeiro está quebrado. Né? Nós estamos aí, estádio de futebol virou o quê? Centro de recreação que custa muito. O estádio para o ciclismo no Rio de Janeiro depende do ar-condicionado ligado, porque a madeira do chão pode rachar e custa muito e não está pagando funcionário. Então, assim, a situação... Agora, onde que está a solução? Não é mágica. A solução, a meu ver, está no investimento em educação, investimento do governo, mas investimento seu, pessoal. Porque a educação pode estar ruim, mas tem biblioteca pública, tem programa educativo, o acesso tá tem aí. acesso. Hoje você tem internet, você consegue. Mas também está no governo e na política. A gente tem que crer que a política também pode nos tirar disso, porque se a gente não pensar na política como elemento de resolução dos conflitos, sem o uso da força, mas pelo diálogo, nós estamos perdidos. Então, apostemos com muitas fichas, com muita ênfase na educação para melhorar e sair da crise, e na melhoria da política, na qualidade da representatividade. Vou perguntar, meninos, nós temos ainda mais 10 minutos aí de programa, né, para rolar aqui para o bate-papo. Deputado, dever chama o senhor. Sessão plenária lá está chamando, a gente já foi avisado aqui pelo assessor que o plenário está chamando o senhor. Pergunto se o senhor continuar com a gente mais esses 9 minutos e 30 segundos aqui para finalizar, ou se o senhor precisa ir para lá, fica à vontade. Olha, eu gostaria de ficar esses 9 minutos, porque eu tenho certeza que a sociedade paulista, e principalmente extrapolando os níveis do Estado de São Paulo, esse tema é extremamente importante. Nossa, eu agradeço imensamente. A população aqui, por ter um representante como o senhor aí que... Eu estou aqui tentando dar a minha contribuição, porque, como disse o professor Rodrigo, eu também sou graças ao quê? À escola pública. Eu tenho o dever de retribuir para essa sociedade. Tenho certeza que eu, como gestor privado, eu tenho a eficiência e eficácia. E o grande desafio está estar aqui para verificar se eu consigo aprender a dinâmica de como funciona o Estado, para ver se eu posso, através de uma política e, portanto, de forma macro, dar uma contribuição dentro daquilo que está no meu alcance. A gente estava falando aqui um pouquinho de políticas públicas quando o Pedro tocou no projeto de lei que já tramita aqui na casa e que ele até fez aqui um meio caminho, aqui, um lobbyzinho aqui para ter o apoio. Eu acho que políticas públicas, projetos de lei virando leis, frentes parlamentares, né, é uma junção de todos os partidos para sair discutindo qual caminho seguir, né? Isso daí a casa está totalmente de portas abertas. Agora, né? Também quero dizer que é muito importante o Estado fazer o seu papel, porque para sair dessa crise, toda a sociedade civil precisa estar na questão de confiança, né? Irmandado com o mesmo objetivo. Mas se o Estado não faz a sua parte, se continua da forma como vem há 400 anos ou 350 anos, não é? Aí fica mais difícil. Então, a solução dessa crise, em todos os níveis, seja no governo federal, dos governos estaduais e todos os prefeitos dos municípios têm que fazer a sua lição de casa. Saber trabalhar bem com a questão de fluxo,
porque, do contrário, o setor, a sociedade civil por si só não conseguirá resolver esse problema. E por isso eu estou aqui para ver se eu posso dar uma pequena contribuição, né, trazendo uma visão do outro lado, para que juntos somemos e encontremos aí aquilo que a sociedade brasileira, a sociedade paulista que eu represento hoje, e sou pago pelo dinheiro público, então eu não posso prevaricar e muito menos fazer o mau uso daquilo que sou pago pelo dinheiro público. Vou falar que eu, como cidadã, eleitora, me sinto confortada em saber que temos representantes assim nessa altura aqui dentro da casa e tão próximos da gente. Assim, eu que agradeço imensamente a estada do senhor aqui no programa, essas palavras e esse conforto que o senhor dá para quem está em casa, de saber que o senhor está ouvindo, né, e que está maquinando aí dentro, tentando pensar. Mas eu vou fazer o seguinte também, vou falar para quem está em casa, a gente não pode deixar tudo só nas mãos dos nossos conhecedores, dos nossos técnicos, dos nossos políticos. A gente é população, a gente também paga conta, a gente também desemprega, a gente emprega, baixa a renda, sobe a renda, desestabiliza, estabiliza. A gente pode fazer a nossa parte, que é como? Lendo mais, se informando mais, discutindo mais, indo atrás. Se não tem dinheiro, falar, Silvia, não tem dinheiro agora para fazer uma faculdade, para estudar, nem para empreender. Mas a gente pode discutir mais o assunto, tentar entender mais e cobrar mais, né? Tentar, a partir do momento que sabe, você cobrar mais para que a gente não repita os mesmos erros, ou não deixem repetir os mesmos erros. Não tem nada a ver com o programa, ou tem a ver com o programa, tá, Pedro? Mas eu preciso fazer uma pergunta que chegou aqui para mim. Fundo de garantia. Quando a pessoa desemprega, o que é melhor fazer nesse momento aí de desemprego? Recebi uma graninha, guardo no bolso, põe numa poupança, põe no investimento, ou faz um curso rápido no Sebrae, por exemplo, e investe? Que eu estou com uma ideia aqui, eu gosto de cachorro e gosto de confeitar bolo. Será que eu invisto nisso? O que a pessoa faz? Que eu acho que muita gente está na dúvida aí. Fala, eu guardo esse dinheiro até não dar mais, aí vai saber se eu vou ficar 2 anos desempregado, 3 anos desempregado. Ou Olha, invisto, vou com tudo. se a pessoa tiver disposição de empreender, por mínimo que ela tenha de conhecimento de empreendedorismo, eu diria, invista naquilo que você vai conseguir multiplicar. E o que vai conseguir multiplicar é justamente aprender um ofício que tenha um retorno, evidentemente. Se é bolo, é bolo. Faça isso daqui. Porque guardar significa aquele velho... Guardar no colchão. Já na Bíblia se dizia, né? Aquele que só guarda e não multiplica, na verdade ele não cumpre a função dele, porque ele está simplesmente guardando e lá adiante ele vai fazer falta. Então, na verdade, é o seguinte, tudo aquilo que fizer você multiplicar esse R$1 que você tem, é melhor que você faça. Quem sabe esse curso, se evidentemente tiver uma orientação boa. Eu diria isso. Ou então, pagar as suas dívidas, se você tiver dívidas, etc, etc. Né? Não é um grande valor, mas às vezes, com R$100, a pessoa multiplica isso muito, porque R$100 hoje pode significar um faturamento de um dia, a compra de matéria-prima, etc. Imóveis. Eu sei que o deputado Pedro Cacá já passou por essa área, ainda está nessa área de Sim, imóveis? continuo no imóveis. Imóveis é um bom investimento, deputado? Deixa o deputado responder assim. É bom investir em imóvel no momento de crise? No momento de desemprego, se tem um dinheiro ali? Na realidade, com esse crédito fácil que ocorreu nos últimos anos, fez com que o setor imobiliário tivesse uma bolha. Foi. E o imóvel valorizou mais do que realmente, efetivamente. Mais do que a realidade. Então, eu acho que comprar um imóvel hoje ainda não é para aquele que, digamos, tem a opção de esperar um outro momento, que eu penso que ele não vai crescer. O preço simplesmente pode manter, e isso significa que está sendo depauperado com a inflação. Ainda que a inflação possa não chegar a casa de 2 dígitos, né? Alguns falam de 4% a 5%, eu não consigo enxergar que os patamares estão nesse nível, né? Eu acho que está quase 8 ou 9, né? Mas, de qualquer maneira, o setor imobiliário produziu muito. Demais, teve um boom e agora muita oferta, com uma procura que era alimentado pelo sistema creditício. E aí eu acho que a política que foi adotada nos últimos anos foi uma política de crédito e não de produção. Os aluguéis vão baixar, deputado?
Com certeza. Eu já estou fazendo já uma pesquisa minha aqui particular. Vamos baixar os aluguéis, não dos contratos vigentes, dos próximos contratos aí na renovação. Eu acho que a tendência... Já são boas notícias aí. Eu acho que a tendência é renegociar o valor do aluguel, né, tanto na locação residencial como comercial, né, nos níveis da própria queda de consumo, da perda do poder de compra. Esse assentamento aí. Eu acho que é uma adequação que vai acontecer para baixo. Para baixo. Para baixo. Isso é bom. Meninos, tem considerações finais aqui. Eu tenho 1 minutinho só, então 30 segundos para cada um. Temos luz no fim do túnel, Rodrigo? Temos luz. Como professor... Está muito longe esse quilômetro aí, está muito longe esse túnel aí? Nós temos que parar de pensar no curto prazo. Tá. Eu acho que falta uma coisa que o Pedro falou, que é projeto de país. E projeto significa olhar para frente. E, se me permita, como professor, tenho a obrigação de ser um otimista, porque trabalho com as gerações futuras, com os alunos da graduação, dos cursos de economia, contábeis e administração. Então, assim, estudem, invistam em estudo. É um elemento que é diferenciador e vai ser, na nova economia do século XXI, fundamental. Sem estudo não se avançará em nada. Pedro, saímos dessa crise rápido, vai demorar mais um pouquinho? Demora alguns anos, não há dúvida, mas eu queria te dizer, você olha uma árvore muito bonita e se admira e quer ter essa árvore também, mas você fica sabendo que vai demorar 20 anos para ela florir daquela forma. E eu vou te dizer, se não plantar, demora mais. Confia. Então, Confia. é isso. Ótimo. Gente, muitíssimo obrigada pela participação de cada um de vocês, pela colaboração, portas abertas aqui da casa para a gente voltar a discutir esse e outros temas. E olha, eu nem falei de startups, eu nem falei desses sites online de emprego, tinha muito assunto aqui ainda para a gente falar. Muitíssimo obrigada, deputado, Rodrigo, Pedro. Sejam sempre muito bem-vindos aqui. Bom, gente, nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até nosso próximo encontro, hein? Tchau!